Bem-vindos, bem-vindas ao canal do Instituto Legos. Eu sou Roseli Gimenez, apresentando o Cultura em Foco. E eu vou hoje apresentar a vocês uma obra, uma biografia crônica. A autora é Liana Pires Velasquez. Essa obra foi lançada em 2023 pela Sermente Produção Editorial. Vocês podem comprar a obra, né, pela Amazon no site aqui disponível. Liana Pires Velasquez é alguém que eu conheço há um bom tempo. Ela cursou psicologia e foi minha aluna no primeiro ano do curso. Então, fico bastante feliz de ver o trabalho dela aí apresentado e espero que vocês aproveitem também. Bem, a Liana é uma educadora há muitos anos, uma psicopedagoga e psicóloga, como eu disse, ela cursou psicologia. A linha de pesquisa com a qual ela trabalha em várias áreas aí da psicologia é sempre, de uma certa maneira, voltada a Winnicott, não é? Então, há vários pensadores na psicologia, na psiquiatria, na psicanálise, mas a Liana escolheu trabalhar com esse autor principalmente. Ela também é a idealizadora e fundadora do Alfa Ser. Então, vários projetos já foram apresentados por ela. Bem, quando a gente pensa nessa obra, ela é apresentada como biografia, um gênero literário, e aí eu faço aqui uma provocação. Será que essa obra é de fato uma biografia? Né? Afinal, normalmente a biografia é feita sobre alguém, mas feita por uma outra pessoa e não pelo próprio biografado. E no caso aqui, nós temos uma narrativa em primeira pessoa, o que torna uma biografia crônica, o livro da Liana Velasquez, na verdade, uma autobiografia. Mas não é, há os porquês sempre dos títulos que escolhemos para os livros. No caso, a autora fala da própria vida dela, de qualquer forma, é sempre uma autoficção, porque, embora tudo seja verdade, a maneira como narramos, a maneira como apresentamos a nossa vida, acaba se transformando também numa obra narrativa ficcional, não é? E exatamente uma biografia crônica, ela tem alguns toques, não é? Que fogem à diacronia. O que significa? Não há exatamente uma linha do tempo pela qual a autora perpassa a própria vida. A gente tem lá a data de nascimento, onde ela nasceu, o seu percurso, mas há idas e vindas nesse percurso e eles vão aparecendo pela narrativa. E também é interessante porque algumas pessoas, textos da família, do Winnicott, de poetas e de amigos acabam entrando nessa narrativa. E há detalhes muito interessantes, por exemplo, que foram apresentados nos prefácios. São vários os prefácios. Os prefácios sempre convidam, não é, o leitor para aquela obra, seja falando do autor, seja falando da própria obra. E aqui esses prefácios são familiares, assim como também é interessante a quarta capa, que é sempre, a gente fala, né,
é aquela ideia de a página final, não é? A quarta capa da Bianca Brandão também tenta explicar o que é uma biografia e o que é uma biografia crônica, esse livro. Eu penso que uma biografia crônica é intencional por parte da autora, porque, claro, como toda crônica, remete ao cotidiano, e a gente se depara com várias crônicas dentro do livro, em algumas datas especiais, em algumas homenagens ao pai, à mãe, à pandemia, não é? São várias as coisas que aparecem como um cotidiano, como crônica. Por outro lado, é crônica no sentido do adjetivo da biografia, né? É crônica, tem pontos muito pertinentes, fulcrais à vida da escritora. E é crônica, porque tudo que é crônico se perpetua. Então, é como ter uma diabetes crônica, como ter uma doença crônica. A gente não se livra desses elementos. E, como bem explica a psicanálise, as repetições, as nossas ações repetitivas mostram exatamente este sentido de uma biografia crônica, que é o que aparece nesta obra da Liana Velázquez. Há um outro dado interessante, deixa eu ver se eu consigo, aqui a capa, não é, do livro, uma biografia crônica, em que, não só na capa, mas vai permeando toda a obra, imagens de girassóis. Então, eu fiquei pensando por minha conta, eu não perguntei o porquê à autora, não é? Mas me perguntei o que Liana e os girassóis teriam em comum. E, de uma certa maneira, no senso, inclusive comum, girassóis estão associados à fama, sucesso, longevidade, até à nutrição, ao poder e ao calor, porque os girassóis sabemos, né? Eles abrem, se dirigem ao sol e são elementos icônicos, né? Inclusive, eu pesquisei por aí, se você oferecer, presentear, não é, alguém com com este girassol, você está dizendo ou expressando a essa pessoa bons negócios, bons auspícios, augure, não é? Felicitações, e enfim. Dizem também que a semente de girassol, e a gente come, faz muito bem, é muito bom, ela pode até curar a infertilidade. Não sei se é fato, a medicina poderá dizer melhor do que eu. E há um contraponto nesse caso, não é? Então, a capa com esse lindo girassol, ele representa, portanto, que cada um de nós, quando compra o livro, quando recebe o livro, também ganha um presente sobre a felicidade. E, de fato, eis aí uma questão. Eu acho que os girassóis na obra, eles estão nesta, nesta expressão. Como discutir a felicidade? A autora diz em alguns momentos: eu estou feliz, apesar de todas as dores pelas quais ela passa, como todos nós passamos, o adoecimento do filho, as separações, as discussões familiares, notadamente com a mãe, não é? Mas apesar de o que chamamos de infelicidades, a obra ela está impregnada da felicidade desses girassóis. E é evidente, a Liana pensou com certeza, e nós também pensamos, nos girassóis eternizados na pintura do Van Gogh, né? E, de uma certa maneira, esse sentido da felicidade passa a ser questionado, porque o pintor também talvez quisesse expressar a felicidade com os seus girassóis. E sabemos também que a vida dele foi tortuosa, bastante
difícil. Então, é nesse sentido que a biografia é crônica, ela tem os girassóis buscando a felicidade, tentando presentear o leitor com a felicidade, mas trazendo a dificuldade que é ser feliz. Enfim, agradecemos aqui Instituto Legos, eu em particular, a Aliana Velasquez pela obra, que tenha sucesso, nós recomendamos. Deixo aqui também o site do Instituto, o meu site, em que vocês poderão apreciar muitas coisas que estão por lá. E, como sempre, a gente pede que você se inscreva no canal, deixe comentário, sugestões, visite os sites e aproveite as nossas recomendações. Até mais!